E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para uma estação, um checklist aí que o tema é quente, viu? Vamos prestar atenção para vocês acompanharem comigo como vamos fazer esse checklist na parte de psiquiatria e também dentro da preventiva. Então é o seguinte, o caso clínico é o seguinte, é uma paciente, tá? Sexo feminino, de 35 anos, que chega na UBS com queixa de desânimo, cansaço e palpitações. Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o acolhimento dessa paciente. Vamos se apresentar, perguntar o nome da paciente, pedir para ela se sentar. Tudo bem? O que está falando aqui no nosso checklist da identificação dessa primeira parte? Identificação mútua, cumprimenta e acolhe a paciente. Faz o contato visual, expressão empática, sem cruzar os braços, sem cruzar as pernas, olhando para a paciente. Tem uma linguagem pausada, simples e acessível, sem jargão médico. E chama o paciente pelo nome. E aí você pergunta qual a queixa principal desta paciente. E aí, pessoal, ela vai começar a falar. Deixe a paciente falar sem interromper ela. Ela refere que é professora, que ama dar aulas, mas que de uns meses para cá ela anda muito estressada, muito preocupada, maltratando os alunos dela. Sente que quando entra na sala de aula sente palpitações, euforia, nervosismo, não tem paciência para dar aulas, que era uma coisa que antes ela gostava. E aí você começa a fazer várias perguntas para ela, para poder descartar a depressão, para poder também descartar a ansiedade. E uma coisa que na anamnese que eles queriam era a anamnese focada no CIF. Vamos relembrar o que é isso? O CIF é o seguinte: pergunta pertinente à avaliação dos sentimentos. Você teria que perguntar os sentimentos dela. Por exemplo, você tem alguma preocupação especial em relação a isto? Você tem medo de que isso possa ser ou possa se tornar algo grave? O que está te assustando? E aí, quando nós fazíamos essa pergunta para ela, ela respondia da seguinte maneira: que ela tinha medo de não ser mais útil para ninguém. A nossa segunda pergunta do CIF é pergunta pertinente à avaliação das ideias dessa paciente. Exemplo: o que você pensou que possa estar causando este problema? O que você imagina que pode ter acontecido ou contribuído para que isso surgisse? E aí, ela falava que isso poderia ser uma depressão ou uma ansiedade, que ela poderia estar com isso. Nossa terceira pergunta do CIF. Pergunta pertinente à avaliação da função. Exemplo: você teve de mudar algo na sua rotina depois que este problema surgiu? De que maneira isso tem afetado o seu trabalho ou a realização de suas atividades ou de outras atividades? E ela fala: doutora, eu acho que eu não vou conseguir mais dar as aulas. Eu sinto muito ansiosa, muito estressada, maltratando meus alunos. Eu acho que eu não vou conseguir mais dar as aulas. E a nossa última pergunta é em relação à expectativa dela. Pergunta pertinente à avaliação de expectativa. O que você imagina que precisa ser feito? O que você quer que seja feito? Você pensou que seria necessário algum exame? Você está pensando em alguma medicação que isso seja necessário? Ou seja, quais são as expectativas dela com aquela consulta, com o seu atendimento? E ela pediria, porque ela falava que estava com palpitação. Ah, doutora, eu gostaria de fazer um exame do coração e talvez se eu usasse alguma medicação eu pudesse melhorar. Então veja, pessoal, que essa parte é aquele método centrado na pessoa, tá? Você pergunta o que ela espera da consulta, quais são as expectativas dela, tudo mais.
E aí, a nossa terceira tarefa, pessoal, era fazer o RCOP, que é o SWOP, tá? Eles nos entregariam um papel para nós podermos escrever o SWOP. O SWOP é o quê? O S de subjetivo. É o que o paciente nos relata. Então, o subjetivo deste item seria cansaço mental e desânimo, é o que ela nos relatou. O O do SWOP, o objetivo, é aquilo que nós, médicos, estamos avaliando e vemos se tem alguma coisa de alteração. Solicitamos o exame físico e vimos que o exame físico está normal, sem alterações. Então, o nosso O do SWOP era do objetivo, conteúdo do exame físico normal. E o A? O A é a avaliação, qual a nossa impressão diagnóstica. Nesse caso, era uma paciente que estava com desânimo, com cansaço, com um ambiente de trabalho muito estressante, ela estava com euforia, e isso estava prejudicando ela. Então, isso seria o burnout ou a síndrome do esgotamento profissional. Essa seria a nossa avaliação, a nossa análise. E o P do SWOP seria o que? O planejamento, né? Ou vai ser o nosso plano terapêutico para esta paciente. No caso, nós poderíamos dar as seguintes opções para ela: psicoterapia e mudança, né, do hábito de vida, reorganizar o trabalho, aumentar o convívio com os amigos e com a família, fazer alguma atividade prazerosa que ela tenha gosto, iniciar alguma atividade física, se alimentar melhor, tá? Teríamos que informar para ela o exaustão emocional, que ela está tendo um desgaste emocional, um esvaziamento afetivo, uma despersonalização com insensibilidade emocional, a redução do envolvimento pessoal do trabalho. Ela tinha um sentimento de incompetência, de insucesso durante o trabalho. Ela estava muito esgotada. E isso, pessoal, está acontecendo muito nessa época de pandemia, com vários profissionais da área de saúde estão esgotados com a carga de trabalho, com muita pressão, vendo muita coisa. E esses pacientes começam a ter muita agitação, problemas relacionados ao trabalho. E aí, pessoal, o que mais que vamos ter que dar orientação? O problema dela é o trabalho. Então, neste caso, a estação pediria para a gente fazer os preenchimentos da Previdência. Então, era uma doença, burnout, relacionada ao trabalho. Então, teríamos que preencher a CAT da paciente. E, claro, explicar para ela que ela ficaria 15 dias afastada, não receberá benefício previdenciário, e que se ficar mais de 15 dias, receberá o auxílio doença, porém com necessidade de perícia médica pelo INSS. Então, a estação queria que você desse o diagnóstico de burnout, né, que é relacionado ao trabalho, que você fizesse a consulta, aquele método sentado na pessoa, no CIF, perguntando para ela quais são as expectativas que ela tinha, o que ela pensava da doença dela, qual a expectativa que ela tinha daquela consulta. Fazer o SWOP, que vocês teriam que descrever, e dar as orientações, né? Psicoterapia, estimulando do estilo de vida. E neste caso, preencher a CAT e explicar para ela como funcionaria o tempo de atestado dela. E aí, na parte final, a gente poderia dar algumas orientações para essa paciente. Tinha necessidade de chamar um familiar? Não, a paciente estava bem, estava consciente, tá? Planejamento, nós já planejamos o tratamento dela. O M de marcar retorno. Vamos marcar retorno para essa paciente para nós podermos reavaliar como que ela está. Notificação? Sim, vamos notificar a CAT, tá? Extrapola o motivo da consulta. A gente pode extrapolar outras áreas, né? Também seria a parte essa do INSS. Explicar para ela que se ela ficasse mais de 15 dias, aí ela teria que entrar com uma perícia médica. E aí, para o final, desfaz as dúvidas e compreende as informações da paciente. Beleza? Essa estação foi de burnout. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco. Reveja, gente, o método centrado na pessoa.
como preencher um SWOT e esse método CIF com as perguntas que vocês têm que fazer para o paciente. Espero que tenham gostado dessa aula e bons estudos!